Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais encontro no momento em que nós estamos vendo novas filas brotarem. A fila mais nova incluiu agora o filho 04 do ex-presidente da República. E tem uma outra fila também, que tem gente muito importante e que começa agora a entrar no meio desse lodaçal que nós vimos aqui no nosso país e que estava um pouco abrigado. Me refiro especificamente ao senhor Augusto Aras e à senhora Lindora Araújo. As nossas mães, certamente você deve ter escutado da sua mãe, né? Aquele conselho: meu filho, minha filha, veja com quem você anda. No caso do filho 04, é batata, né? Ele não poderia estar nunca em companhia de pessoas honestas. Não é por outra razão que hoje ele está sendo objeto de uma operação da Polícia Federal para identificar a sua conexão com uma quadrilha que praticava crimes de defraudações, sendo que o líder desse grupo já tinha sido preso outras vezes por crimes semelhantes. Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas últimas filas, esses últimos acontecimentos e jogar uma luz especial sobre esse representante de uma das estruturas de Estado aqui no nosso país, o Augusto Aras, com a sua colaboradora mais próxima, a senhora Lindora Araújo. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, venha participar aqui das nossas conversas, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros e não esqueça daquele protocolo, sempre muito importante, né? Mande seu joinha, o seu comentário e, se puder, participe dos nossos chats, que eu sempre abro aqui entre 5 horas e 5 e meia. Bom, muitas pessoas falam: poxa, você fala sempre nessa abertura. Gente, é porque é necessário. A gente sempre tem que convidar a pessoa que está chegando aqui para conhecer o nosso portal. Não é por outra razão que nós estamos chegando cada vez mais a mais pessoas como você, tá bom? É sempre bom fazer esse lembrete. E, para finalizar essa introdução mais longa, né, nós estamos concorrendo também no IBEST. Se você puder e não tiver ainda votado, vote aqui no nosso portal. O Thiago dos Reis já está lá entre os primeiros. E agora o Portal do José está chegando junto, tá bom? Vamos seguir em frente. Bom, notícia de hoje. Aqui vou colocar para vocês aqui o laptop, né? Acho que dá para enxergar. Está tranquilo, mas está sendo objeto de debates por todos os cantos, né? A gente tem que ver esse tipo de notícia com alguma reserva, né? Diz ela: Polícia do Distrito Federal cumpre mandado de busca e apreensão contra Jair Renan Bolsonaro. Operação apura esquema de lavagem de dinheiro e agentes cumprem 5 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão em Brasília e em Balneário Camboriú. Tenta contato com defesa de Jair Renan. Ainda não conseguiu. Bom, eu li a matéria aqui, mas eu confesso a vocês que ela ainda está muito precária. Ela não informa exatamente qual envolvimento possível do filho 04 do ex-presidente da República. Mas a julgarmos, né, pela cultura, pela formação que os filhotes da criatura recebeu, não é difícil a gente intuir que coisa certa ele não estava fazendo. Ele não tinha um exemplo de nada certo para fazer na vida. Então fica complicado, né? Para onde ele olhava para o irmão, virou parlamentar, cheio de tetas, cheio de privilégios. O outro parlamentar, cheio de tetas e privilégios. O envolvimento com gente complicada. Vocês imaginem se o Renan frequentasse o gabinete de Flávio Bolsonaro, com quem ele estaria lidando ali? Com assassinos, com membros de milícias, com personagens envolvidos com crime organizado, com gente dividindo o salário com seus irmãos, o dinheiro vivo circulando para cima e para baixo para a compra de imóveis. Então, é complicado. Uma criatura que foi gestada nesse ambiente, sem falar na sua genitora, né, que entrou pobre no casamento com Bolsonaro, tem uma separação ruidosa, a acusação dela, quando ela teve um relacionamento com uma outra pessoa durante o casamento, que ela teria desmanchado um carro para ganhar o dinheiro de seguro. Então, esse é o perfil. As histórias são as mais escabrosas possíveis. Então, uma pessoa surgir no meio desse ambiente todo e ser uma pessoa íntegra, honesta, religiosa,
decente, etc, 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 olha, seria de fato um ponto fora da curva. Então o senhor Jair Renan certamente vai ter coisas muito complicadas a explicar. Bom, e aí é o seguinte, por mais que você se debruce sobre os livros para poder encontrar na história da humanidade um fato que está acontecendo aqui no Brasil, nas circunstâncias em que esse fato está acontecendo, você não vai encontrar. Você conhece alguma história, mesmo que uma lenda, mesmo que não seja uma história escrita, documentada num livro, num filme, de um ladrão que foi apanhado em flagrante, teve o produto do roubo apreendido pela justiça, né, que foi acautelado pela justiça, ele ter a ousadia de ingressar com uma ação para recuperar, para trazer de volta para a sua propriedade, para o seu acervo pessoal, essa expressão que está sendo muito usada por essa gente aí do universo bolsonarista, para que ele tenha a posse definitiva desses bens roubados. Pois bem, isso está acontecendo no Brasil, né? Essa notícia aqui é para deixar escandalizado qualquer ser humano, né? Não precisa ser brasileiro, qualquer ser humano. Agora é o seguinte, né? Isso aqui não está divorciado de uma lógica de operação dessas pessoas. Diz a matéria: Bolsonaro vai pedir devolução de joias entregues ao Tribunal de Contas da União, diz advogado. Defesa argumenta que ele seguiu a lei ao tentar vendê-las no exterior e que objetos pertencem ao acervo privado do ex-presidente. Gente, é apenas uma estratégia, né? Para ter um discurso junto ao bolsonarismo. Porque do ponto de vista jurídico, isso aqui é uma infâmia, né? É o ladrão tentando se apoderar definitivamente do produto do roubo, do assalto, né? Então, quando eles entram com essa ação, eles querem, ou com esse procedimento, né, eles querem transmitir para a sociedade que eles têm a convicção que não foi o roubo. Não foi um roubo. Então, é o seguinte, já que não foi um roubo, então, para mostrar para a sociedade que não foi um roubo, tanto não foi assim, na nossa visão, que nós estamos pedindo de volta. Ou seja, é uma manobra que não tem a menor chance de dar certo, até porque a lei que os advogados aqui estão invocando é uma lei que cuida de documentos, normalmente papéis. Uma lei que cuida do acervo documental para fins históricos, para fins de registro, né, da República Brasileira. Isso não tem nada a ver com Rolex, com colar de diamantes. Eles estão dando aí um puxadinho. É como eu já expliquei aqui para vocês em outros encontros, né? É como se fosse buscar, por exemplo, uma norma que diga como se deve explorar água se for encontrada na Lua e pegar essa norma para dizer que o Bolsonaro poderia roubar joias impunemente, né? Como diria um velho amigo meu, eu tenho um amigo que mora em Madureira e fuma Hollywood, né? Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vai ter esse papel aí de pelo menos para o mundo bolsonarista, tentar desviar um pouco o foco, né? E aí a notícia bombástica do dia. Vamos ver se dá para vocês verem aqui. A notícia. Diz o texto aqui, na excelente matéria do Aguirre Talento. Aras tentou barrar inquérito após pedido de empresário, indicam mensagens. Gente, é uma matéria, do ponto de vista do direito, estarrecedora. Em dado momento, a gente lê isso aqui, ó. Vou reproduzir para vocês, fica mais fácil. A cúpula da PGR agiu para proteger de uma investigação o dono da construtora Tecnisa, o Maier Nigre, após o pedido do próprio empresário enviado por mensagem de WhatsApp ao chefe do órgão, Augusto Aras. Diálogos interceptados pela Polícia Federal mostram que Nigre, um dos empresários mais próximos do então presidente Bolsonaro, acionou Aras quando tomou conhecimento que poderia ser alvo de uma investigação pela disseminação de mensagens de terror golpista. O pedido de investigação partiu do senador Randolfo Rodrigues, sem partido na época, né? Aras lhe disse que iria localizar o processo e, antes de qualquer manifestação nos autos, antecipou seu juízo ao empresário. Se trata de mais um abuso do fulano. Gente, o que aconteceu na Operação Lava Jato? Não foi uma promiscuidade entre o juiz e o promotor, entre pessoas que estavam ali no bojo de uma investigação?
Qual a diferença que tem do comportamento do senhor Augusto Aras, procurador-geral da República, membro do Ministério Público Federal, está falando com pessoas envolvidas em crimes contra o Estado brasileiro? E conversando normalmente. E mais do que isso, né? Depois dessa conversa, o que fez o senhor Augusto Aras pediu, aqui num dado momento, para que as ações envolvendo a figura, que estaria o interesse ali, de interesse da figura, fossem para o arquivo, né? Tem um pedaço aqui, a matéria é longa, eu vou colocar aqui para vocês, né? Ela tem os diálogos do senhor Augusto Aras com esse senhor Nigre, que nessa quebra de sigilo telefônico de todos que estavam envolvidos num grupo de empresários transmitindo mensagens golpistas, foi um dos remanescentes junto com o senhor Luciano Hang, os que sobraram dentre todos aqueles que estavam reproduzindo teorias conspiratórias e discursos golpistas. Em dado momento, eu acho que isso aqui é bem chocante, né? Ele diz o seguinte, o Maier Nigre, ele mandando aqui um áudio para o Augusto Aras. Isso aí deve aparecer em qualquer momento, né? Certamente algum veículo de comunicação falará disso, né? Porque o Aras foi muito protegido esses anos todos, mas agora a canoa está cheia de furo, né? Vamos lá. Oi, amigo, tudo bem? Saiu o Nigre falando com Aras, mandando para Aras. Como está a tua viagem? Honfleur é um charme, não é? Honfleur lá na França, né? Lugar cheio de vinhos, né? O Aras não gosta de coisa boba, né? Enfim, de lugar muito simples, né? Então ele foi lá para o norte da França. Olha, ontem, pena que você não estava lá, fui recebido pela Lindora, cheio de intimidade, hein? Pela Lindora. Espetacular, é super legal, adorei ela, muito legal, me tratou muitíssimo bem, adorei conhecê-la. Ela combinou, pediu para, se pudesse, me passar o contato dela, que eu quero falar com ela, tá bom? Mandar uma mensagem. Então aproveite e parabéns pelo artigo de hoje, maravilhoso. Fato é, gente, que mais adiante, os procuradores da República, eles pediam o arquivamento dessas histórias todas. Gente, onde eu estava lendo esse livro aqui, para finalizar o nosso encontro aqui, um livro muito interessante, tá? Do professor João César de Castro Rocha, Bolsonarismo, da Guerra Cultural ao Terrorismo Doméstico, Retórica do Ódio e Dissonância Cognitiva Coletiva. E aí o seguinte, né? Ele vai narrando ali os momentos que o Brasil venceu de aglomerações, o Bolsonaro promovendo aglomerações, andando sem máscaras, situações públicas. Aonde estava o Procurador-Geral da República diante desses crimes flagrantes? Era necessário que tivesse uma CPMI? Era necessário que algum cidadão fizesse alguma representação? Não. Foi omissão pura para proteger essa quadrilha de assassinos que esteve à frente do nosso país. Mas agora as luzes estão chegando e nós, enquanto cidadãos, vamos cobrar, né, responsabilidades dessas figuras. Que houve uma série de prevaricações do senhor Augusto Aras e da senhora Lindora Araújo, eu sou testemunha ocular da história, testemunha documental da história. Agora, que eles concretamente estavam se mancomunando, conversando com potenciais criminosos contra a República Brasileira durante esse processo todo, e isso é a novidade importante do dia. Nós vamos jogar mais luzes sobre essas questões. Bom, gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.